Muito boa tarde, gente boa! Globo Esporte chegando mais cedo, porque daqui a pouco tem seleção ao vivo na Globo. Brasil e Senegal, bola rolando 1h. Começo falando de Flamengo, que também joga hoje, pode virar líder do Brasileirão, inclusive, jogo da 12ª rodada contra o Lanterna Esporte no Recife. E eu vou pra lá, é pra lá que eu vou conversar aqui com o Juan Torres. Flamengo desfalcadaço hoje, né, Juan? Fala, Escobar, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. 12 desfalques para o jogo de hoje contra o Sport, 7 são devido à data FIFA, a Arrascaeta e o Carrascal estão servindo as suas seleções e outros 5 desfalques são por conta do departamento médico, como é o caso do De La Cruz, que não está com nenhuma lesão constatada, mas está sendo vetado desse jogo de hoje devido ao desgaste muscular. Com tanta mudança, o técnico Felipe Luiz vai precisar improvisar ou então alterar o sistema da equipe. A gente tem aí a provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje, que tem o Rossi no gol, o Emerson Royal na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Léo Pereira e pelo jovem João Vitor, e na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo tem o Saul e também... Calma que deu um branco aqui. O Saul e o Pulgar, perdão. E aí vem a dúvida lá... Exatamente, perdão. E aí lá na frente vem a dúvida na armação da equipe se vai ser o Wallace Ian ou então o Everton Cebolinha. Lá no ataque, Bruno Henrique, o BH, junto do Luiz Araújo e também do Samuel Lino. O Flamengo, que está de olho na liderança, tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, mas tem uma vitória a menos que o time paulista. E hoje é um dia muito especial para o Flamengo, né? 130 anos da fundação do clube. Ontem, na chegada ao hotel aqui no Recife, muitos torcedores foram receber os jogadores, demonstrar aquele carinho e a expectativa, a projeção é de que hoje, aqui na Arena de Pernambuco, a torcida do Flamengo seja a maioria diante da torcida do Sport. O Sport que vive uma péssima fase no Campeonato Brasileiro, é o Lanterna com apenas 17 pontos, só 2 vitórias na competição e pode ser rebaixado matematicamente hoje se não vencer o Flamengo aqui na Arena de Pernambuco. Escobar, eu volto com você. Um abraço a todos. Tudo dito, muito obrigado. Juan Torres, direto do Recife, falando com a gente. Ele falou, né? Aniversário do Flamengo, 130 anos. Tem festa na Gávea. Quem está lá é Ana Flávia Nunes. Tá num trânsito danado aí. Tem festa aí na Gávea, né, Ana? Tem festa sim, Escobar. Boa tarde para você, para todo mundo e com uma inauguração especial, tá? A gente vai mostrar para você que estamos acostumados a ver exposição em museu, mas aqui o Flamengo preparou é diferente. É a céu aberto, ao ar livre, para todo mundo curtir, mesmo quem estiver assim, ó, parado no trânsito, como tá esse trânsito aqui na Mário Ribeiro, na Gávea, porque todo o muro aqui da sede do Flamengo na Gávea tá pintado. Quem passa por aqui já viu que tá diferente, tá? 6 artistas fizeram pinturas para marcar esse aniversário do Flamengo e essas imagens, elas retratam momentos importantes da história do clube, tem também símbolos e tem homenagem para ídolos, né? Para personalidades importantes, como por exemplo a que a gente vai mostrar agora, ó, homenagem para Érica Lopes, conhecida, né, a Gazela Negra, a maior atleta de atletismo do Flamengo. E o legal é que tem muita gente já passando por aqui, fazendo selfie, fotografando, tá fazendo o maior sucesso. A ideia do clube é que seja mesmo um ponto de referência, um ponto turístico e para que todo mundo possa apreciar e conhecer um pouquinho mais da história do Flamengo, mesmo na correria do dia a dia, Escobar, passando por aqui. Valeu, Ana Flávia Nunes. Tá bonito, tá bem bonito o muro lá da Gávea. Ó, 6 meses de Fernando Diniz no Vasco, gente. O GE. Globo fez um balanço legal desse período, do que deu certo, do que ainda não deu certo até agora. Por exemplo, coisas boas. Menos dependência do Verratti. A explosão do Ryan, também 17 gols no ano, 12 só no Brasileirão. Resgate do Felipe Coutinho, tem jogado bem, tido sequência. 11 gols, 5 assistências. Tem muito mais lá, vale a pena. Passa lá no GE. Globo para dar uma olhada. A gente está na hora do almoço, né? Chegando, você está com fome? Eu também. Falando em comida, dá uma olhada nessa parada. O Alexander Barbosa, do Botafogo, foi lá passar as férias na Argentina, agora essa folga, né, na verdade. E olha só o que prepararam para ele, cara. Isso aí é um bife. A milanesa, o camarada cortou, olha lá. Olha que bacana, cara. Botou um escudinho, número, Alexander Barbosa do Fogão, está frito. E com batatas fritas lá servida, ele gostou. Ficou bom mesmo. Olha como é que ele ficou felizão. Mostrando a obra de arte que foi este bife à milanesa de Alexander Barbosa, autografou camisa e tudo mais. O Barbosa que agora já está no Brasil, está treinando com o elenco do Botafogo, se reapresentou nessa... No GE. Globo, outro time também muito desfalcado por conta da data FIFA e também por conta de problemas físicos, né? A gente já fala há algum tempo de Léo Ortiz, de Jorginho, de Pedro Manu. Também é um quebra-cabeça para o Felipe Luiz montar amanhã em Recife. Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área.
Tudo bem, Bené? Boa noite para você, pessoal aí do estúdio, pessoal de casa. Eu estou na área, estou aqui no Recife, inclusive, para esse jogo de amanhã, para acompanhar essa partida entre Flamengo e Sport. O Flamengo chegou agora há pouco aqui no Recife, recepcionado por muitos rubro-negros, cerca de 250, 300 torcedores estiveram aqui na porta do hotel para recepcionar os jogadores e perceberam que o elenco estava mais enxuto, viu, Bené? 12 desfalques o Flamengo vai ter para essa partida, que é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. São 7 jogadores que estão com as suas seleções, os brasileiros Danilo e Alexandro, os uruguaios Varela, Vinha e Arrascaeta, o colombiano Carrascal e o equatoriano Plata. Além dos jogadores que estão no departamento médico, são 5 nomes: Léo Ortiz, os volantes Alan de la Cruz e Jorginho, e também o centroavante Pedro, que está com uma fratura no antebraço direito. Nessa reta final de novembro, aí vai ser importante também para o Flamengo dar esse gás no departamento médico, visando a final da Libertadores, a reta final na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Enfim, para esse jogo contra o Sport já vai ser difícil, porque o Felipe Luiz vai ter esses 12 desfalques, como você disse, vai ter que montar um quebra-cabeça e vai acabar tendo que improvisar, né, Bené? Na zaga, por exemplo, ele não vai ter seus 2 principais jogadores, Danilo e Léo Ortiz. Então, a probabilidade é que um jovem de 18 anos, o João Vitor, seja titular, né? Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Ele até jogou alguns jogos, foi titular na Copa do Brasil na terceira fase, né? Que foi a primeira parte da competição que o Flamengo atuou, mas ainda não havia sido titular no Campeonato Brasileiro. Então, esses desfalques vão acabar obrigando o Felipe Luiz a fazer essa mudança na zaga. Vai ter mudança na lateral, vai ter mudança no meio-campo, mudança no ataque. Outro grande desfalque é o Arrascaeta, né? E o substituto principal dele, o Carrascal, também está com a seleção nessa data FIFA. Então, o Flamengo não vai ter esse meia criativo, esse meia pensante. Vai ter que improvisar no meio de campo. Ou vai com 3 volantes, ou então vai povoar ali o ataque, colocar mais um atacante e ir com 4 homens de frente. O Felipe Luiz tem algumas possibilidades para armar esse time, mas são muitos desfalques e ele vai ter que lidar também com essas baixas para tentar vencer o Sport aqui fora de casa e seguir nessa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Manu. Muito obrigado pelas informações aqui no Tá Na Área. Boa noite para você. Volte sempre. É isso, né, Praz? A gente fala também de um confronto com um abismo maior. Por mais que o Santos esteja em má fase, o Palmeiras seja líder do campeonato, mas é um clássico, o Santos tem bons nomes. Nesse caso do Flamengo, também é um time muito desfalcado, que consegue ter ainda uma qualidade. A gente vai olhar esse time provável do Flamengo, a gente vai ver muita qualidade, assim como a gente falou do Palmeiras, são muitos jogadores que seriam titulares em quase todos os outros times do futebol brasileiro. A gente está vendo essa escalação provável do Felipe Luiz com o Rossi, o Emerson Royal, o Léo Pereira, o João Vitor e o Ayrton Lucas, Pulgar, Saul, mais à frente o Luiz Araújo, Samuel Lino, Everton, Cebolinha e o Bruno Henrique, provavelmente esse 9, mas também tem a opção do Alacian e também do Juninho para fazer essa função no ataque. O Felipe Luiz. É um jogo que pode marcar o rebaixamento matemático do Sport. O Sport que, se não vencer, já estará rebaixado depois dessa partida. Então, acho que a gente pode colocar um abismo ainda maior de um time que já sabe que não tem muito para onde ir no Campeonato Brasileiro do lado do adversário, né? Os dois Palmeiras e Flamengo jogam fora, né? Mas é totalmente diferente. O Palmeiras vai encontrar a Vila Belmiro, um alçapão, torcida única. Clássico. Uma torcida do Santos, clássico. Um time melhor, muito melhor que o Sport. E o Flamengo vai encontrar, fora de casa também, um time pior que o Santos. E eu me arrisco a dizer que o Flamengo vai ter mais torcida que o Sport no jogo. Eu não duvido se isso acontecer. Então, assim,
O cenário do Flamengo é muito melhor que o do Palmeiras, mas muito melhor mesmo. Não dá, acho que a gente não consegue nem comparar, não tem nem como comparar. Óbvio que o Flamengo não vai aceitar esse discurso, né? Vai respeitar o esporte, tem mais que respeitar, porque a gente sabe que o futebol é resolvido dentro das 4 linhas, mas são jogos totalmente diferentes, cara. E mesmo que o Flamengo tenha tropeçado diante de rivais do Z4, né? Perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Santos, e o Palmeiras não. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento contra esses adversários, mas esse é o cenário desse sábado, né, Belli? Falando desses 2 jogos especificamente, e eu acho muito difícil a gente conseguir cravar qualquer coisa em relação à briga pelo título. Eu acho que essa briga vai ficar até a penúltima, última rodada do Brasileirão. Mas talvez seja a grande brecha que o Flamengo tem, a grande oportunidade que o Flamengo tem de assumir essa liderança, faltando tão pouco para acabar o campeonato. Concordo. Também vejo situações muito diferentes de Flamengo e Palmeiras, apesar de serem os 2 times aqui que a gente está falando há mais tempo, serem os 2 ali no topo da tabela, estarem os 2 no topo da tabela, mas é um esporte que está nessa situação há muito tempo, né? Um esporte que a torcida já está muito impaciente, está sofrendo demais. Acho que o jogo contra... Tem vários jogos emblemáticos ali. O presidente convocou a eleição já, né? Tem vários jogos emblemáticos ali do esporte, mas o próprio jogo contra o Galo, né? O último jogo, que o esporte abre uma vantagem de 2-0, toma a virada de 4-2. Então, assim, é o típico roteiro do time que já tem que se programar, de certa forma, para jogar uma Série B ano que vem. Não é nada de errado falar isso, porque até o momento o esporte não entregou muito pouco, né? Entregou muito pouco num Campeonato Brasileiro muito disputado, e quanto antes começar esse planejamento para o ano que vem, melhor para a equipe. E jogando nesse campo que talvez seja mais neutro, né? Jogando numa arena muito grande, onde não está tão acostumado a jogar. Acho que é a grande oportunidade do Flamengo, concordo com você. E o jogo foi vendido, né? E assim, se fosse na Ilha do Retiro, podia ter lá, 3 mil pessoas do Flamengo e 3 mil pessoas do Sport. Mas como esse jogo foi vendido, a organização do jogo vai querer o quê? Botar gente para dentro do estádio. E quem que vai nesse jogo? O torcedor do Flamengo. Então, provavelmente não tem a oportunidade de acompanhar o time de perto, mora longe. Não vai ter limitação de 10, 20% de carga para clube visitante. Então, assim, certeza que o estádio vai estar praticamente cheio e torcedor do Flamengo. O Flamengo vai jogar em casa. Lista de relacionados do Flamengo, olha quantos jogadores da base estão relacionados para esse duelo. Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Bruno Xavier, do Sub-20, Cleiton, Daniel Salles, também do Sub-20, Douglas, também do Sub-20, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme do Sub-20, Iago, zagueiro, campeão mundial Sub-20, que já está fazendo parte do elenco profissional, João Vitor, também um jogador que é jovem, já faz parte do elenco profissional e, inclusive, vai ser titular no jogo contra o Sport nesse sábado, Johnny, também de Sub-20, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael Rossi, Samuel Lino, Saul e o Wallace Cian. São 12 desfalques para esse duelo e nós vamos trazer aqui a lista dos 12 jogadores que vão desfalcar o Flamengo. Varela, Danilo, Léo Ortiz, Alexandro, Matias Vinha, Alan, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Pedro e Nico de la Cruz. Eu finalizei com o Nico de la Cruz porque foi o último desfalque que entrou nessa lista aí. E só uma curiosidade dessa lista de relacionados. O Bruno Xavier, por exemplo, meia do Sub-20, ele não ia ser relacionado. Ele foi hoje ao CT Ninho do Urubu fazer o treinamento com o Sub-20 normalmente. Em cima da hora, ficou sabendo que seria relacionado, teve que ir em casa correndo pegar as coisas para poder viajar, voltou para o CT e embarcou com a delegação. E sobre o Nico de la Cruz, vamos lá. Antes de mais nada, galera, o Pedro não volta no dia 19 no Fla-Flu, está certo isso. Já me garantiram dentro do Flamengo que ele não volta no dia 29, no dia 19 contra o Fluminense. Já Léo Ortiz e Jorginho, existe a expectativa de os dois ficarem à disposição, mas também não é certo. Existe a chance, tá? Existe a chance. Já no caso do Pedro, nem chance tem. Para o dia 19 está vetado. Ele está sendo preparado para a final da Libertadores. E agora vamos falar sobre o Nico de la Cruz, o desfalque de última hora. Quando todo mundo imaginava que o de la Cruz iria engrenar, queria ter sequência de jogos, que seria titular, inclusive, contra o Sport, eis que sai a notícia, o Flamengo divulgou que ele foi vetado pelo departamento médico, não deu mais detalhes. E eu fui apurar o porquê ele foi vetado pelo departamento médico. O que me passaram foi, Venê, pelos mesmos motivos de sempre. Se treinar e jogar em sequência, ele fica com dores no joelho.
Por conta disso, ele foi vetado pelo departamento médico. Ou seja, ele está com muitas dores no joelho, aquele mesmo joelho que a gente já sabe que ele sente problemas, sente dores já desde os tempos de River Plate. Então, com dores, ele não consegue ter sequência. E é isso que acontece. E para mim, eu já fiz até uma publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @ViniCasagrande, no Instagram também, @ViniCasagrande, e eu escrevi o seguinte, tá dando o que falar, tá? Contratado em 2024 por 101 milhões de reais, foi exatamente 101 milhões de reais. Foi isso que o Flamengo colocou nos documentos oficiais, lá no site, no balanço, tudo. 101 milhões de reais, sendo 92 milhões de reais entre direitos federativos e luvas e 9 milhões de reais em intermediação, ou seja, pagos para os empresários que fizeram a negociação entre Flamengo e River Plate. De La Cruz não deu certo no Flamengo e precisa deixar o clube em 2026. Não há mais argumentos para defender a permanência do uruguaio. Um péssimo custo-benefício para o clube. Quando mais se precisa do jogador em um duelo importante com muitos desfalques, o que acontece? Ele volta a ficar fora pelo mesmo motivo. O corpo não aguenta a sequência de jogos. Elogiei a contratação na ocasião, mas não deu certo. A diretoria agora precisa trabalhar para minimizar o prejuízo. E eu trouxe números que mostram o que eu falei aqui. Está certo. O custo-benefício dele é horrível. Em 2025, em 29 jogos pelo Flamengo, ele ficou 1.825 minutos em campo, de 2.610 minutos possíveis. Gente, é muito pouco. Ele marcou só um gol nesses 29 jogos e não deu nenhuma assistência. Desses duelos, em apenas 7, ele ficou 90 minutos em campo. Vocês têm noção que em 29 jogos desse atleta de 28 anos, ele ficou apenas 7 jogos inteiro. Ele não consegue completar uma partida ou ele não começa uma partida. É impressionante. Depois da Copa do Mundo de Clubes, lembrando que o último jogo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes foi no dia 29 de junho, contra o Bayern de Munique. De La Cruz jogou 11 partidas e ficou só 527 minutos em campo. Gente, ele não consegue performar. Não consegue, não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. Eu sou apaixonado pelo futebol de La Cruz, vocês sabem disso. Eu falava isso quando o Flamengo contratou o De La Cruz. Eu parava para assistir alguns jogos do River Plate, lá na ESPN, por conta do De La Cruz, porque eu sempre gostei do futebol de La Cruz. O Arrascaeta era reserva do De La Cruz na seleção uruguaia, só para vocês terem noção. Mas, Vene, o que aconteceu que no River Plate ele conseguia performar, mesmo tendo esses problemas, e no Flamengo ele não consegue? Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos levar em consideração o calendário do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro ele joga muito mais partidas, muito mais jogos, viagens mais longas. No primeiro semestre do De La Cruz no Flamengo, ele jogou muita bola. Muita bola. Inclusive, a torcida do Flamengo brincava pelo fato de ele ser o melhor em campo com a camisa do Flamengo. E todo mundo brincava, ele carrega mais animal que hiena, não sei o quê. Todo mundo brincava, se tornou meme. Só que o Flamengo não soube gerenciar em 2024 a minutagem do La Cruz. Botou ele no primeiro semestre, forçou. No segundo semestre de 2024, ele caiu de produção, voltou a ter problemas físicos. 2025 é a mesma história, o mesmo roteiro. Ele não consegue mais jogar em alto nível pelo Flamengo, pelo menos. Se ele vai fazer isso em outro time, não sei. Mas no Flamengo não dá mais para tentar justificar a permanência do De La Cruz. De La Cruz tem um salário alto e ele não consegue entregar dentro de campo. Eu não estou aqui dizendo que o jogador tem que encerrar a carreira, eu não estou dizendo que o jogador é bichado, eu estou dizendo a verdade e o que eu vejo atualmente no Flamengo. Ele não consegue performar, não consegue ter sequência de jogos. A gente está vendo. Será que, de fato, o jogador pediu para não ser chamado nessa data FIFA para a seleção uruguaia ou ele que não foi convocado mesmo? Ficou a dúvida. Ele não consegue jogar no Flamengo, por que iria conseguir jogar na seleção uruguaia? Fica a pergunta, né? Bem, meus amigos, situações complicadas hoje para Flamengo e Palmeiras, data FIFA. Não sei até que ponto essas datas conseguem representar e ajudar em alguma coisa. Pelo visto e pelo meu entendimento, só atrapalha. Times aí que estão dispostos, ou melhor, que estão aí, né, na
beira de serem campeões, times que estão disputando as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, né? Hoje tem aí suas difíceis missões para poder enfrentar os respectivos Sport e Santos, né? Eu acredito que o Flamengo tem uma leve superioridade nesse enfrentamento, leve dificuldade que eu digo em relação ao jogo do Palmeiras, né? Para mim o Flamengo tem um jogo mais fácil do que o Palmeiras, por se tratar de um time já praticamente rebaixado, e o Palmeiras tem pela frente um time que está aí lutando para não cair, que é o caso do Santos. Mas Flamengo e Palmeiras têm os mesmos problemas, são times que são, entre aspas, punidos por terem os melhores elencos, por terem os melhores jogadores, por terem jogadores aí que são jogadores titulares e destaques em suas seleções, principalmente da América do Sul. Isso aí faz com que eles sejam penalizados se for necessário. No calendário de futebol brasileiro sempre é necessário fazer um jogo numa data FIFA e eles acabam sendo punidos fortemente com desfalques importantes e precisando jogar nessas datas, que são as únicas datas cabíveis e que é possível acertar as rodadas que já estão atrasadas aí por mais de 15, 20 rodadas. É impressionante como o calendário do futebol brasileiro nos deixa essas brechas aí que acabam por poder até mesmo decidir um campeonato. Estou dizendo aqui tanto para um como para outro. Acho isso aí complicado, que o time investe uma fortuna, faz um trabalho longevo para poder comprar os melhores jogadores, está aí com melhores elencos e chega numa situação dessa hoje, ter que jogar com praticamente o time reserva e ter que colocar na lista de relacionados, no caso do Flamengo, que é do Palmeiras eu nem vou olhar, 10 jogadores que raramente aparecem na lista de jogadores relacionados para os jogos. Só para vocês terem ideia do Flamengo, quem são os jogadores relacionados que poucas vezes a gente vê. E outra, posso até falar para vocês, se me falarem esses jogadores sem eu saber que eles são do Flamengo, eu falaria que era o time de esporte. Então vamos lá. Ó, Bruno Xavier, vou botar o óculos para mim poder ler melhor, não tem problema. Vamos lá, Bruno Xavier, Daniel Salles, Cleiton povoa assim os titulares, Douglas, Diogo Alves é o reserva já há bastante tempo, é o terceiro reserva, Guilherme, Iago, conhecemos eles por serem campeões do mundo sub-20, João, Vitor, Johnny, inclusive meu xará. Quer dizer, se você falar rapidamente, Bruno Xavier, Daniel Salles, Cleiton, Douglas, Diogo Alves, Guilherme, Iago, João Vitor, Johnny, Val, você vai falar que é o time do esporte. É impressionante como isso acontece. Estou errado? Pode colocar nos comentários se vocês não concordam comigo. Então é o seguinte, Flamengo aí, dos 24 relacionados, 11 serão titulares, mais 2 goleiros que nunca jogam, 13, sobram aí 11 jogadores que são considerados terceiro reservas e jogadores da base, não tem nenhuma experiência e para entrar no jogo desse pode até ser complicado. Resumindo rapidamente, o Flamengo tem um time para começar, né? O time que pode estar começando essa partida, no meu entendimento aí, Rossi no gol, Royal na direita, não tem outra opção, na esquerda o Ayrton Lucas, na zaga João Vitor e o Léo Pereira, Pulgar e Saul, nosso meio campo, então ainda dá para tirar uma, né, do meio para a frente da boa, na frente Araújo pela direita, Samuel Lino pela esquerda, centralizado podemos ter aí Bruno Henrique e Cebolinha para poder, sendo que o Cebolinha vai ter que jogar um pouco mais recuado, alguma coisa vai ter que ser feita aí, o Luiz Araújo jogar mais no meio e abrir alguém pela direita e alguém pela esquerda. Quer dizer, Felipe Luiz tem sérios problemas para poder montar esse time para hoje, por falta de opções. São todos nomes aí que a gente considera, alguns deles, né, reservas do Flamengo. Isso aí vai nos dificultar bastante, mesmo sabendo que o Sport está na última colocação. Vamos ter sérias dificuldades para poder chegar ao gol do Sport. A não ser que esses jogadores estejam num dia totalmente iluminado, né, e consigam fazer uma partida de alto nível, o que eu acho assim meio complicado e meio difícil, realmente eu não acredito. O Flamengo aí, para vencer por 0,5 já vai dar de bom tamanho. Meu placar é 1-0 e olhe lá, tá? E olhe lá. O Flamengo terá sim muitas dificuldades. Todos os times que enfrentam o Flamengo dão um pouquinho a mais, correm um pouco mais, se dedicam um pouco mais. Isso aí vai acabar complicando pra gente. Por isso que eu estou falando 1-0 para mim é goleada lá em Pernambuco, mesmo o Flamengo estando jogando com o estádio, com a maioria dos torcedores sendo flamenguista. É uma pena que isso aconteça. Vamos aí aguardar, né, ansiosamente por esse jogo às 18h30.
E um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Chega de falar, que eu falei bastante. Valeu, um abraço.